Sejam todos bem-vindos, eu sou Bernardo Duarte e esse é o Reconnect, o seu programa sobre espiritualidade para além da religião. Aqui você sabe, nós convidamos sempre profissionais, religiosos, respeitados e que sacam muito sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui, né? Aqui sempre comigo, ele que é historiador e social media, Roberto Leão. Olá, Roberto, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. Tá sério hoje. Gostei da tua camisa, bem colorida, bem florida. Com o tema, com o clima. Eu sou um perguntador, sou um democrata esotérico. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa jornada em busca da reconexão. E hoje a gente tem uma convidada que tem um currículo excelente, super interessante, é mestre em Reiki, apometra, teriatra, terapeuta, atriz, modelo, o que mais, Bernardo? Xamã, faz cirurgia em pequenos animais no final de semana, eu tô brincando. Então, gente, essa nossa convidada é uma convidada muito especial, né? Ela já bateu alguns papos conosco, e ela foi codificadora de um sistema de cura bem legal, se chama ajustamento sistêmico. E para conversar sobre isso hoje, aqui com a gente na Reconnect, Messia Henrique, muito bem-vinda, Messia. Seja bem-vinda, Messia. Coisa boa. Prazer tê-la. É bom estar aqui. A gente conseguiu te tirar de novo dos teus afazeres, né? Pois não atrapalhar um pouquinho a tua vida de novo. Achei que foi bom, Bernardo. Foi. Vou nem mentir, achei que foi bom. Legal. Messia, fala pro pessoal aí que tá vendo a gente e ouvindo através do podcast, um pouquinho como foi a tua jornada, como foi que você se encontrou nesse mundo espiritualista, né? Porque você trabalha com curas diversas, como o Roberto falou, apometra, mestre em Reiki, xamã. Então, como foi que você se encontrou? Até chegar no ajustamento sistêmico, né? Como foi isso na tua vida? Acho que lá pelo ano de 97, 98, por ali. Eita! Ontem. Eu comecei a me sentir inquieta dentro do que eu fazia. Eu trabalhava como secretária executiva, né? Numa multinacional. E faltava alguma coisa. Um determinado dia eu fui fazer uma consulta com uma médica que trabalha com acupuntura e a gente conversou muito e ela disse, vamos para uma palestra de cura prânica. Eu não tinha ideia do que era, nem ela. Nem eu, inclusive. Fui para a palestra e no dia seguinte eu estava fazendo o curso. O primeiro curso foi de cura prânica. Aí me apaixonei por esse meio e senti que seria algo a mudar na vida. Eu precisava mudar, sabe? Precisava passar por uma mudança importante na vida e foi aí que começou. Eu deixei aquele sistema que eu vivia aparentemente sólido, né? Com 13º, com férias, salário todo mês, direitinho, para me arriscar no mundo da terapia, né? Então, surgiu a oportunidade de sair da empresa e passei, a partir dali, um ano inteiro fazendo cursos, me dedicando a essa busca. E depois de um ano, exatamente um ano, eu comecei a atender. Fiz vários atendimentos sem cobrar, né? Porque é o que acontece hoje. Muitas vezes a pessoa faz um curso de fim de semana e na outra semana já está atendendo sem prática, né? É bem delicado isso. Mas eu passei por um processo bem demorado de autoconhecimento. Passo ainda hoje, né? A gente não acaba. Não para, né? Não para. Mas então quer dizer que você não era aquela criancinha tipo I see dead people, não, né? Tipo... A iluminada. Eu vejo pessoas mortas toda hora. Eu era um pouco estranha, tá certo? Quem não é, né? Era bem estranha. Tive alguns problemas com isso, mas vim descobrir isso depois, né? A sensibilidade que vem. Hoje se fala muito nisso. Hoje é muito comum, né? As pessoas terem uma sensibilidade mais clara. Ou pelo menos mas perceberem melhor a sensibilidade. Perceberem melhor. E aí eu venho desenvolvendo isso ao longo desses anos, né? Venho me entendendo melhor, né? Dentro desse processo. Mas hoje você tem uma técnica formada que você utiliza e como é que chegou a ela e o que é que seria essa técnica? São várias, né? Assim, é uma caminhada de muito tempo. Eu comecei nesse caminho que hoje chama-se ajustamento sistêmico. Eu comecei a formação com a constelação familiar há uns 10 anos atrás, com os professores da Alemanha, né? Foram 3 anos de trabalho e aquilo me despertou muito, foi muito bacana a prática da constelação familiar. Eu acho que eu não ia aprender nada com professores alemães, né? Bem, né? Aí você fez com professores alemães. Fiz.
E aquilo me abriu muito o caminho, tanto para a vida pessoal como para a profissional. Mas como eu sou muito curiosa, eu fui buscar mais, né, mais informações, mais assuntos, mais terapias, e me deparei, entre outras coisas, eu passei pelo espiritismo, passei pelo xamanismo, pela Umbanda, de uma escola que chama-se Dinâmica Energética do Psiquismo, que é uma escola fantástica, né, que me trouxe muito para a realidade hoje, para o autoconhecimento. Legal. Depois fui buscar a Gestalt terapia, né, para me dar um embasamento na terapia mesmo, na psicoterapia, para lidar melhor com as questões que chegavam. E aí, a partir da Gestalt, eu fiz o curso de Reconfigurando o Campo Familiar, que é uma formação da professora Lica de Queiroz, fantástica, que é muito, eu não sei se é similar, é muito... Parecido? É similar, eu diria que é similar, mas são técnicas diferentes porque é uma abordagem diferente. Mas com a mesma base que é o campo mórfico, ou campo mórfico genético. Porque essa base, ela é falada na psicologia, ela é falada na biologia, né? Ela também foi falada na sociologia, na filosofia, com nomes diferentes, mas fala-se da mesma coisa. Sim. E por último, o biólogo, né, o bioquímico, o Hooper, né, ele trouxe uma explicação mais clara do que é campo mórfico genético. E a partir disso, do Reconfigurando o Campo Familiar, eu comecei a trabalhar porque juntou a técnica da Gestalt, que é uma forma diferente de ver, o campo se move de uma forma para autorregulação, como na terapia Gestalt, né? É um olhar diferente. Eu comecei a trabalhar com isso e outras coisas foram surgindo nesse trabalho. E aí eu liguei para a minha professora, né? Eu disse, Lica, olha, está acontecendo umas coisas diferentes no trabalho, no Reconfigurando, e eu estou sem saber se eu posso usar esse nome, porque está fora do que você ensinou. Ela disse, não, você está criando um novo sistema, então dê um nome para esse sistema, e que bom que você está fazendo isso, porque é assim mesmo. É como na apometria quântica. Essa técnica é fantástica, mas a gente pode agregar outros trabalhos junto com ela. É quando você fala que passou pelo espiritismo, pela Umbanda, você não fala que passou e ficou no passado. Isso soma, agrega e você vai criando bagagem. Eu diria que eu faço parte de tudo um pouco, sabe? Eu não descarto absolutamente nada. Não me identifiquei com o caminho do catolicismo, que é familiar, mas tenho um respeito profundo por isso. E por todos os lugares que eu passei, eu trouxe e tenho algo comigo, né? Eu tenho as minhas preferências, obviamente, mas também passei pelo budismo, né? Eu sou assim bem eclética nesse olhar. A apometria quântica e a cura quântica me deram uma base muito importante para a profissional que eu sou hoje, né? A partir dali tudo começou. Foram formações muito longas até hoje, né? Então eu comecei a juntar as coisas sem perceber. O campo estava ali formatado e aconteciam coisas, por exemplo, tinha uma questão ali para ser resolvida naquele sistema e não desenrolava. E aí eu dei um comando apométrico, né, para uma outra vida, e as pessoas que estavam representando mudaram completamente a sua forma de configurar. Mas... E aquela questão foi, digamos assim, desenrolada, né? Aquele emaranhado começou a se desenrolar e funcionou. Vem funcionando. Para o pessoal aqui que não entende muito, né? Mas tem muita gente que está assistindo a gente que já fez a constelação familiar, né? Mas explica um pouquinho o que seria a constelação familiar e qual é a diferença na prática, né? O que as pessoas podem esperar quando forem fazer o ajustamento sistêmico. Qual é a diferença para a constelação familiar? A constelação familiar, ela foi compilada, vou usar essa palavra, por Bert Helling, né? Inclusive, faleceu há pouco tempo, né? Agora em setembro, dia 19 de setembro, né? Deixou um grande legado. Sim. Vai ser é um trabalho fantástico, tá certo? Ele trouxe o conhecimento dele de terapia, da psicologia, trouxe, né? Ele fazia muitos atendimentos nas comunidades, então ele começou a pesquisar e criou umas ordens, né? Que ele chama ordens do amor. E tem alguns princípios também, tem algumas leis
que são seguidas dentro da constelação familiar. A lei primeira do pertencimento, a nossa real necessidade é de pertencer. Então, para eu me sentir bem comigo, eu preciso pertencer a um campo, a uma família, a um grupo, né? A um sistema. É uma necessidade, inclusive, de Maslow, né? Exatamente. A necessidade básica é viver em comunidade, né? É profunda, né? É essencial. E aí, nessa lei de pertencimento, o que acontece muito, as pessoas que são excluídas dentro de um campo familiar, elas ficam com uma marca ali, tem uma marca registrada. E os descendentes, que não é uma coisa que vem do DNA, tá? Esse campo mórfico, genético, né? Ele é como a gente pode dizer que é uma energia, porque ele não é do DNA, mas é como se permeasse o nosso corpo. São informações que são colocadas nesse campo e depois do hábito daquela informação, ela pode ser repetida pelos descendentes. Tem um cientista, né, Messinha, que um estudo que diz que fala sobre a epigenética, né? Tem. Que é justamente a energia que permeia o DNA, que não pertence ao DNA, mas que permeia e que guarda informações dos nossos antepassados até 12 ou 14 gerações, né? Então tem muito a ver com o que você está falando, né? Que não é o DNA, mas permeia um campo. Exato. Por isso também que eu disse que Bert Helling compilou isso, porque essa informação já estava aqui no sistema, quando se fosse uma nuvem. Então, esse campo mórfico já existia, ele foi dentro da experiência dele, criando esse sistema dele, que é fantástico, repito, né? Fantástico. A partir daí, muitas coisas surgiram. Então, aquela pessoa que foi excluída do campo, fica com uma marca ali, uma informação, e os seus descendentes, tanto daquela geração ou das gerações posteriores, podem repetir aquele padrão, pela informação. Por exemplo, um alcoolista. Surge um alcoolista na família, isso não vem do DNA, tá certo? Mas aquela informação está ali. E muitas vezes ele é excluído, como drogadito é excluído, como uma pessoa que suicidou é excluído. Algum fato dramático, digamos assim, importante, onde a pessoa é excluída do campo, aborto. Né? Isso justifica alguns traumas que nós temos que não sabemos explicar por que temos? Tipo, eu tenho um trauma, ou então tenho uma fobia, por exemplo, de alguma coisa, mas nunca vivenciei nada que justificasse essa fobia. Então isso pode explicar, por exemplo, está no campo familiar, está na epigenética, no caso. Pode sim. Então nós herdamos mais do que os olhos, a cor dos olhos e a cor dos cabelos dos nossos pais. Com certeza. A gente vai captando essa informação. Mesmo sem a convivência? Mesmo sem a convivência. Daí a experiência do Hooper, né, que fala do 100º macaco, foi onde ele comprova essa linha do campo mórfico. Ele fez uma experiência que numa ilha no arquipélago do Pacífico, um macaco começou a pegar uma batata, lavou na água doce antes de comer. Que macaquinho esperto, né? Pouco tempo, mais perto do que tu, Roberto, porque tu não lava fruta, que eu sei que tu não lava. Eu tenho problema com comer fruta, mas eu prometo que eu juro que eu vou comer mais frutas. Pouco tempo depois, outros macacos que viviam ali começaram a fazer a mesma coisa. Aí ele acompanhou que em outro arquipélago completamente distante, a mesma espécie estava repetindo o mesmo padrão. Né? Então, daí ele justifica esse campo mórfico, essa informação, início a informação e depois a repetição. Né? Então, a gente vai fazendo isso desde o cristal, tá certo? O vegetal, o humano, os planetas, as galáxias, todos têm esse padrão. Está tudo realmente interligado, né? Tudo tá interligado. Então, todos nós estamos ligados de alguma forma, né? E o que acontece comigo vai interferir na sua vida de qualquer forma. Direta ou indiretamente, se for num campo maior, né? Aí você trata essas pessoas, aí a pessoa te procura, né? Só realizando aqui na minha mente para organizar as ideias. A pessoa te procura, tem uma anamnese, né? Tem uma consulta com você, para você sentir o que é para ser trabalhado. Porque muitas vezes as pessoas já chegam com o seu diagnóstico. Eu preciso trabalhar isso, na verdade não é, né? É verdade. Então você faz a anamnese, procura ver o que é necessário realmente estar sendo trabalhado. E tu tem uma equipe, né, que te ajuda nisso, aí cada um representa. Como é que funciona essa dinâmica? E outra coisa também, assim, como é que é a prática dessa terapia? Como é que ela funciona na forma prática? Bom, quando nós acessamos o campo mórfico daquele cliente, vamos chamar de cliente, imediatamente aquelas informações são plasmadas ali, né? É como a nuvem. A gente tem a nuvem, a informação na nuvem que a gente coloca lá, ela está suspensa ali, mas quando a gente vai buscar, ela chega, tá? Então,
respondendo a tua pergunta, a pessoa me procura, muitas vezes já é meu cliente, né? Porque eu trabalho com outras técnicas e tem uma questão específica. Aí nós vamos destrinchar aquele assunto, fazer essa anamnese para saber qual é o ponto que ele quer trabalhar. Digamos que ele tem uma questão familiar, ele tem um problema com o pai, não fala com o pai ou não conheceu o pai, e aquilo está interferindo na vida dele. Obviamente, se ele não tem a base estrutural, isso vai interferir na vida dele em algum momento, tá? Então, eu tenho um grupo que gosta muito de participar, são os representantes. As pessoas que vão ser atendidas também podem trazer seus representantes, tá certo? Mas esse grupo, ele é muito coeso, eles gostam muito, porque já é relato deles, inclusive, que a partir de ser representante, eles conseguem transformar algumas situações das suas vidas, ou pelo menos olhar para aquilo ali. Porque é uma representação. Eu costumo dizer lá, isso aqui vamos tratar como se fosse um teatro, onde você deixa a sua vida aqui um pouco de lado, deixa o seu sistema, e você vai assumir um outro que você não sabe o que é e nem tem ideia do que vai ser. Mas vamos dramatizar aqui um pouquinho, Messinha, para entender. Vamos dramatizar. Eu sou teu paciente, né, o teu cliente. E aí eu começo a conversar com você sobre um problema que eu estou tendo, que eu não tenho explicação até então, lógica, no sentido da minha consciência, do meu mapa. Certo. Eu não tenho uma explicação lógica para aquele problema. Aí eu te procuro, você entende, dentro de toda a anamnese, que é necessário fazer a constelação, o ajustamento sistêmico. Sim. Ou não, você pode dizer não, seu problema não é de ajustamento sistêmico, seu problema é psicológico, o teu problema é outro, né? Mas vamos lá que você veja que tem que ser feito um ajustamento sistêmico. Então a pessoa marca horário com você, vai na tua clínica, né? Que inclusive é um espaço ótimo. Eu conheci. Espaço de cuidar, o nome. Espaço de cuidar. Espaço de cuidar. Inclusive que é um espaço ótimo, eu já fui lá e visitei. E aí tem as pessoas que te ajudam. Né? Um grupo que te ajuda. Tem. Aí, ok, eu quero trabalhar, por exemplo, o meu pai, que eu não consigo me relacionar com ele, não tem nenhum problema aparente ou que eu me recorde que tenha feito com que nós pudesse atrapalhar nossa relação. Beleza, aí essa pessoa, eu, no caso, que sou teu cliente, eu escolho as pessoas que vão representar o que eu quero constelar. Só eu e o cliente sabemos daqueles personagens. Quem vai representar não sabe nem o que vai fazer. Então, por exemplo, eu quero que o Roberto represente meu pai. Só você sabe que ele está representando meu pai. Isso. Ele não sabe quem está representando. Ele não sabe. E começa a agir como se fosse meu pai. Ele usa um crachazinho com o número que a gente determinou ali, só para nós dois. E a partir, quando o campo começa a se mover, as pessoas estão lá representando e começam a sentir coisas que não é do seu dia a dia, não é daquele momento que ele está vivendo. É uma dor, algumas pessoas podem chorar, outras podem olhar para outras e dizer assim, eu tenho muita raiva dessa pessoa. E não sabe nem quem é, não sabe nem quem é. Eu não gosto daquilo ali, eu não quero ficar aqui, esse não é meu lugar. E os representantes só representam pessoas? Não. Qualquer coisa, sentimento. A gente pode ajustar ou constelar, né? Ou reconfigurar, porque é o mesmo sistema. Qualquer situação de trabalho. Hoje nós temos, né, no fórum aí constelações dentro do isso. Está sendo fantástico o trabalho que está sendo feito da constelação familiar, né, com os casos que estão ali enterrados e não se dissolve, não se resolve, só se resolve com briga. Então, com a constelação familiar, muita coisa está sendo resolvida. Né? Existe alguma influência do psicodrama, de trabalhar os sintomas através da dramatização? Ou não? Olha, não tem. Diretamente não. Indiretamente eu diria que sim. Mas eu também trabalho com uma técnica chamada psicodrama transgeracional, que é muito parecido com o psicodrama e também... Deve ser um curso muito difícil, né? Porque só o nome já é difícil, psicodrama transgeracional. Fala 3 vezes, que Roberto. Pode ser. Não, obrigado, eu faria. Que pode ser um trabalho individual, né? Que ali vai ter uma representação ou com almofadas ou com uma cadeira vazia, como é feito na Gestalt terapia. Né? Tem várias formas de trabalhar isso. Mas no ajustamento sistêmico, ou na constelação, ou no reconfigurando, eu gosto de repetir porque é muito... Até aí tá congênere, né? Até aí tudo bem. Né? Se movimenta muito parecido. Então ali a gente tem representantes
que vão assumir esse campo mórfico que está ancorado ali com a presença da pessoa. Interessante que eu já fiz, eu fiz uma ousadia, nunca tinha feito. Uma amiga minha foi para Portugal e foi para trabalhar, e algumas coisas difíceis aconteceram, e ela pediu para fazer um ajustamento à distância. Eu disse, eu nunca fiz, eu acho que não funciona. E nós fizemos, e foi fantástico. Nós descobrimos, inclusive, que o marido dela tinha uma magia que ninguém descobria ali, apareceu no sistema, e até então ninguém tinha. E foi possível liberar isso com as técnicas da apometria, com o próprio campo, né? Com os ancestrais que ancoram esse campo também. É correto dizer que, assim, que se trabalha o mental, o espiritual e o físico também com essa terapia? Também, algumas doenças já foram trabalhadas. O último... Aí já começa a ficar... Aí o ajustamento do sistema já começa a se distanciar um pouco da constelação, nesse ponto. Não, todos trabalham. Por exemplo, o Reconfigurando vai atrás da autorregulação individual, e muitas vezes essa autorregulação precisa alcançar o campo maior, que é o familiar. A constelação faz a mesma coisa, só tem palavras diferentes. O ajustamento, como também tem outras técnicas, tá? Que algumas outras pessoas fazendo essa base, usando essa base. Por exemplo, a Patrícia Cobra Vivas, que é uma pessoa da... Patrícia? Cobra Vivas. É o nome dela mesmo. Ela é de Florianópolis e ela usou a constelação como base com astrologia, e é um trabalho fantástico que eu já fiz. Então ela ajuda a transformar aquela imagem, aquela ideia que foi formatada lá na hora do seu nascimento, e você tem a oportunidade de mudar ali o que você quiser na sua vida. É muito interessante. Então, seria interessante, muitas coisas acontecem, né? Seria interessante também, Mércia, a gente pode falar, se você puder falar, se não for antiético, enfim, citar alguns exemplos de como foi trabalhado, algumas situações que foram trabalhadas, claro, resguardando as pessoas, claro, os nomes, etc., para que a gente possa compreender como é que aquilo funciona. Né? Beleza, mas a Mércia vai responder já, porque agora nós vamos pro comercial. Fique aí ligado, você está na Reconnect, o seu programa sobre espiritualidade da TVC. Aqui hoje começa Henrique falando sobre ajustamento sistêmico. Fica aí, não desliga não, voltamos já. E aí, voltamos, estamos de volta, você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Lembrando que se você perder algum dos nossos programas, você pode também assistir na nossa reprise, também aqui na TVC, ou no nosso canal do YouTube, que vai sair aqui embaixo, tá ok? Se você estiver em qualquer parte do mundo e não quiser ver nossa carinha bonita, não tem problema, você pode escutar o áudio desse programa em qualquer plataforma de streaming preferida sua, através do nosso podcast. Tá ok? Lembrando, nossa rede social, Instagram e Facebook, @reconnect.brasil. Acompanhe lá as próximas entrevistas e os releases das entrevistas já realizadas. Hoje, como você sabe, aqui com a gente, Mestre Henrique, estamos falando sobre ajustamento sistêmico, uma técnica bem interessante. Comigo aqui sempre o historiador Roberto Leão. E antes de ir pro comercial, Roberto... eu estou muito curioso, acredito que foi todo mundo bem curioso também. Se você pode citar algum exemplo prático, né? Claro, de forma que não exponha a ninguém, claro, mas para que a gente possa compreender como é que funciona a dinâmica dessa técnica. Tá, claro. Tem um que aconteceu há pouco tempo, é uma família que trazia muita submissão com o feminino. Todas as mulheres, a maioria delas, uma submissão, assim, chegava a ser abusiva em alguns casos. E a moça mais jovem da família tinha um problema de endometriose bem sério, que passou a ser um vaginismo. Né? Vaginismo é uma doença que, pode-se dizer que é uma doença, muitas vezes psicológica, né? Onde ela não consegue ter relações sexuais, né? Como a maioria das pessoas tem, com muita dor. Não só a relação sexual, mas qualquer estímulo ali, ela tem dor. E aí era um grande problema, porque não estava conseguindo ter uma relação, né, bacana. Saudável, né? Saudável. E nós fizemos o ajustamento, colocamos... lembro que eu coloquei uma pessoa para representar a submissão,
Coloquei uma pessoa para representar. A pessoa representou o sentimento. Sim, sim. Uma outra para representar a ancestralidade feminina, que era muito marcada ali. Outra para a mãe, para ela, para o pai e para o vaginismo, né? Então foi incrível como tudo se desenvolveu ali. Algumas coisas... É interessante porque no começo parece que nada faz sentido. As pessoas ficam ali, quem está assistindo, que é o cliente, diz assim, mas isso aí nem é meu, isso não é meu campo, isso está tudo errado. E depois as coisas vão se ajustando, vão fazendo um sentido, né? Eu como terapeuta vou conduzindo aquele mínimo sinal que a pessoa dá no corpo, né? Tem muita coisa corporal ali que eu vou percebendo os sinais e vou perguntando o que está acontecendo e vou conduzindo. E depois disso, ela chegou quase um mês depois, ela é minha cliente, né? Mas depois de um mês ela chegou dizendo que estava totalmente curada. Ela teve, né, conheceu uma pessoa, começou a se relacionar e não teve nenhum problema. Até hoje não teve mais nenhum problema. E, consequentemente, né, eu tive a oportunidade de conversar com uma irmã dela, que não participou, que nem sabia, e que ela tinha sentido uma mudança no relacionamento dela, né, nessa coisa da submissão. E isso vai reverberando para os descendentes. Entende? Esse foi um dos últimos casos que foi bem legal. Mas agora eu estou curioso. Eu estou aqui imaginando, fazendo aqui na minha cabeça alguns casos, né, que devem ser bem bacanas. Imaginemos o seguinte, eu vou constelar a minha família, um problema familiar que eu tenho. Né? E aí eu escolho o Roberto para representar um familiar meu, que muitas vezes eu nem sabia que ele tinha uma mágoa ou uma raiva de mim, ou nem gostasse de mim. Certo. Eu não fui para constelar isso em específico, eu fui para constelar a minha família. E durante o ajustamento, o Roberto, que está representando um familiar meu, certo, ele se demonstra bastante raivoso, diz que não gosta de mim, para lá. No corpo eu nem sabia. Eu entro com problema e saio com dois, né? Eu entro com um problema, resolvo um problema e saio sem um parente meu gostar de mim. Bernardo está narrando praticamente, nesse tempo de polarização, um almoço da família brasileira. Depois das eleições. Exato. Depois das eleições. E aí, como é que se trata isso? Isso de algum momento não pode piorar uma situação? Não acredito, porque o campo mostra a verdade, né? Nós vamos em busca da verdade. E aquilo vai ser trabalhado. Por que aquela pessoa tem raiva? Né? Da onde vem isso? Qual é o núcleo daquilo ali? E muitas vezes está na pessoa que ela nem se deu conta que provocou aquilo naquela pessoa e a ficha começa a cair. Então, antes de mais nada, participar é uma regra. Eu já falo de cara isso assim, olha. Como é que faz para poder mediar? Temos regras, não podemos sair da sala. Mas na emoção do momento. Se você tem raiva de alguém, você verbaliza. Eu tenho raiva de você, se eu pudesse, eu lhe matava. Já aconteceu, mas não pode agredir, né? Porque a pessoa não perde a sua consciência de forma nenhuma, ela está representando. Ela fala frases inteiras que a pessoa que ela está representando falava e ela nem conhece. Chega a esse nível, né? Então, muitas coisas são esclarecidas ali, curadas também. Se pelo menos não são curadas ali, elas mostram uma nova ordem naquele campo familiar. Aquela nuvenzinha que estava ali em cima, ela se movimenta porque nós temos a necessidade desse pertencimento. E a necessidade básica do ser humano é o amor, né? Então a gente faz qualquer coisa por amor, inclusive fazer mal. E quando essa dinâmica está ali presente, como está presente em todo mundo, ela vai se movimentando para se ajustar, para chegar a um ajustamento. Né? E o pior às vezes é o não dito, né? O que a gente não sabe que está sendo sentido. Olha, como é grave, por exemplo, que é muito comum muitas mulheres fazerem aborto, como isso interfere drasticamente no campo familiar, entendeu? Dos filhos que vêm depois, podem interferir drasticamente. Então, aquele ser que foi excluído, que nem foi nominado muitas vezes, né? Ele precisa ser colocado no campo e reconhecido, faz parte desse campo familiar. E muitas vezes o filho que veio depois, o primeiro filho, que tinha problemas psicológicos ou qualquer outro problema, começa a trabalhar isso de uma outra forma, começa a desvincular desse problema, porque ficou uma marca, ele ficou uma dor. E ele trouxe essa Só para deixar, a gente não está falando sobre
sim ao aborto ou não ao aborto. Não. Mas que é algo que precisa ser trabalhado. São coisas que a gente vivencia e que é pior quando a gente não encara de frente, não trabalha. Não é isso? Até porque não existe nenhum julgamento, né? Eu, como terapeuta, se eu julgasse alguma coisa, eu fecharia minhas portas, né? Eu tenho que acolher todo mundo. A base é essa, né? Não existe nenhum tipo de julgamento. Então, qualquer coisa pode ser tratada. Qualquer uma mesmo. Mas assim, a egrégora, né, vamos dizer assim, né, o campo familiar é um egrégora, no caso, né? A egrégora é a soma da energia ou do pensamento de uma coletividade, né? Então tem a egrégora aqui da TVC, tem a egrégora familiar, tem a egrégora da família da minha esposa, né? Então são várias egrégoras que todas, claro, se unem, né, formando o todo, a egrégora do planeta, né? Mas sim tem egrégoras individualizadas, né? Para formar o todo, são partes do todo, né? É possível constelar também problemas no trabalho, sem ser familiar? Sim. Amigos? Já fiz várias vezes. Eu já participei de um trabalho uma vez que nós fomos reconfigurando o campo familiar. E nós tratamos de assuntos extraplanetários. Nossa Senhora! Foi uma viagem, mas foi muito interessante. Curtiria, Podemos constelar. Eu constelaria. Eu queria ser um ET nessa constelação. Constelaria. É muito, pode acontecer de tudo. Acontece de tudo. Mas tem a questão do imaginário também. Às vezes a pessoa pensa que não, eu não me dou bem com a minha família. Na verdade, parte disso dela. Então você identifica muito isso, que a pessoa somatiza uma situação que na verdade não existe. Sim, aconteceu várias vezes. Eu tenho uma cliente que ela já fez vários ajustamentos e fica bem claro que a dificuldade que ela tem com a mãe é mais dela do que da mãe. E ela não se conforma, ela fica buscando mais e mais justificativas, quando na verdade é muito mais dela. Ela não quer admitir, na verdade, né? Ela não consegue ver, tá? É diferente. Aproveitando a pergunta do Bernardo, mas às vezes a gente vivencia uma situação e a gente demora para trabalhar aquela situação. E quando a gente vai fazer uma terapia para trabalhar aquele sintoma, a situação já modificou tanto na nossa cabeça que não necessariamente é como ela aconteceu. Exato. Então o importante é o que incomoda o paciente, não exatamente o que ele vivenciou, é isso? As duas coisas podem estar presentes. Por exemplo, o resgate da vivência que traumatizou, ou que marcou, ela é muito importante? É muito importante. Muitas vezes, dependendo do assunto, eu coloco um representante para a criança da pessoa, né, do cliente. Então, tem o representante dela, tem da mãe, tem do pai, digamos, e tem da criança, de quando ela foi criança. Porque a maioria, né, dos nossos entraves estão na criança. Até os 7 anos principalmente. Então, todos os traumas que eu vivi ali, que é chamada a nossa criança interior, aí vem a nossa criança ferida. E muitas vezes eu começo a agir a partir da minha criança, da dor que eu não cuidei, que ficou ali, né, me acompanhando a vida inteira. Então, uma situação importante, ao invés de eu cuidar, quem está na minha frente é a minha criança, com a minha dor, com o meu trauma. Então, muitas vezes eu coloco essa criança para ser representada, e muitos nós vão sendo desatados ali. Agora, desculpa, é importante falar que tanto a constelação, reconfigurando o ajustamento sistêmico, eles não são considerados, ou não deveriam, como terapia, tá certo? Ele é uma ferramenta para que a pessoa vivencie uma experiência, mas que ela deve, inclusive, ser tratada, a continuidade dela com terapia, muitas vezes. Não é interessante você só abrir um campo, mostrar e trabalhar, e a pessoa vai embora e nunca mais. Mas o que eu perguntar, porque você, por exemplo, tem um problema que tá me afetando psicologicamente, que é um problema familiar, ou do emprego, ou relacionamento. E aí eu mexo naquele campo no ajustamento sistêmico, trato aquele problema no ajustamento sistêmico, mas o meu psicológico vai gerar um novo campo. Por isso... Porque eu não mexi no psicológico, né? Eu continuo com a dor na... Claro. Precisa ser ajustado também internamente, né? Precisa ser integrado. Por isso que eu não faço ajustamento sistêmico com pessoas que eu não conheço. Primeiro eu faço um atendimento, faço uma apometria, para inclusive ver como está o estado energético e espiritual dela, para depois entrar com o ajustamento sistêmico. E depois, pelo menos umas 2 visitas eu preciso ter com aquela pessoa, né? Para saber como ela está. O que aquilo reverberou na vida dela. Porque eu acho muito errado. Eu acho... Entende? Você simplesmente fazer o trabalho e soltar a pessoa. Nunca mais viu aquela pessoa. Eu já recebi várias pessoas, vários clientes com dores profundas depois de constelações.
Nossa. De constelações, né? Então, isso pode acontecer com qualquer profissional. Às vezes ele não percebeu que ficou uma brecha ali e precisa ser trabalhada. Não quer dizer que a constelação foi mal feita, não é isso, não existe isso. Existe forma de trabalhar diferente. Mas ela precisa de um fechamento depois. É preciso ver como está aquele emocional da pessoa, como ele lida com aquela situação que ele se deparou que ele nem conhecia. Né? Então, precisa de um suporte. Existe uma quantidade mínima de sessão? Quanto tempo dura a sessão também? Olha, ela pode durar até umas 3 horas, 4 horas, mas pode durar 1h30, 2 horas. Nossa. Essa é a diferença básica da constelação para o ajustamento sistêmico. Não tem tempo para acabar. Eu deixo o campo se movimentar. E nem quantidade mínima de sessões? Às vezes é resolvido com uma só? Não, eu não costumo fazer muitas seguidas, não. Pelo menos uns 3 meses de uma para outra, se eu estiver acompanhando a pessoa. Né, para saber se ela tem condição de tratar aquele outro assunto, se é possível, se ela está emocionalmente disponível. Porque tem muita gente que adoece depois de uma constelação, isso é fato. Então, eu já soube de no campo energético, né? muitos casos de a pessoa sai da constelação e depois vai para um tratamento psiquiátrico, porque ela não tinha suporte interno para lidar com aquela situação. Tratamento psiquiátrico? Não, constelação. Não, mas eu tenho interesse em todos os métodos que podem tornar uma pessoa melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguns terapeutas, digamos, mais tradicionais são muito críticos em relação a terapias alternativas. Né? Sobretudo quando se colocam como cura definitiva. Eles acham muito perigoso tratar problemas como depressão, tendência ao suicídio com terapias alternativas. Você já recebeu essas críticas? É um complemento ou é uma terapia que soluciona problemas? Como é que você se coloca? Nada é definitivo. Absolutamente nada. E qualquer terapia precisa andar alinhado com o consentimento médico. Né? Eu tenho algumas parcerias de psicólogos e psiquiatras que me mandam alguns pacientes. E eles acompanham. Então, eu entro em contato com eles para saber da questão, dou o feedback de acordo com, né, com a pessoa, com a autorização da pessoa. É fundamental ter esse suporte. Eu, por exemplo, não faria um ajustamento sistêmico de uma pessoa que tem um problema sério, psiquiátrico, para mexer naquele campo. Não você já faria. se negou, Messi, assim, fazer? Quais são os casos que você se nega, que você não, aqui eu não faço ajustamento sistêmico? Eu deixei de fazer porque mexia muito com o meu campo familiar. Hoje eu já poderia fazer, já estou melhor ajustado com isso, mas é um caso de alcoolismo muito grave nesse campo familiar e eu não quis fazer, porque na minha família tiveram muitos casos assim. Então, naquele momento eu não estava preparada. Hoje eu já faço sem problemas. Mas no caso do paciente, do cliente, tem algum caso que te é relatado que falou assim, não, isso aqui eu não vou mexer? Se ele tiver um caso grave de uma doença psiquiátrica, sim, eu não faço. Não faço, né? A não ser que esteja com o psiquiatra do lado, como já aconteceu, né? Já teve um caso assim, tanto com o psicólogo, que conhece o trabalho e trouxe o seu cliente, como também o psiquiatra. Então, eles acompanham. Aí, nesse caso, sim. Porque a gente está lidando com situações muito delicadas, muito, muito importantes, muito graves. Né? Eu não posso mexer num campo que depois eu não vou saber. É muita responsabilidade, né? Se mexer no campo. E é o que você falou, Pamela, nada é importante salientar nessa conversa, independente do ajustamento sistêmico ou de outra terapia, né? Nada é perene, né? Nada é para sempre, né? Principalmente quando você fala de energia, né? Então, o conceito de energia, inclusive, que a energia ela não é um estado da matéria, né? Na verdade, desculpa, ela não é um estado da matéria, né? Então, você não tem uma energia boa ou uma energia ruim. Ou você está com energia boa ou está com energia ruim, né? Então, é o momento da pessoa, né? Exatamente. A gente tem essa maniqueísta, né? Ou é bom ou é mal, mas eu vejo, assim, na nossa jornada em busca da reconexão, conversando com algumas pessoas que trabalham diversos tipos de espiritualidade, ou momentos de espiritualidade, ou técnicas relacionadas à espiritualidade, que o equilíbrio é que é bem interessante, né? A busca, né? É pelo equilíbrio. Né? Já fiz alguns trabalhos também em empresas, né? A empresa precisa reconfigurar ou ajustar da empresa, né? ou constelar aquele campo da empresa. Vai ser representado ali os títulos, né? O gerente, o dono da empresa, etc. A moça da coxinha. E principalmente as empresas que são familiares, porque elas levam para esse campo, né, toda a sua questão familiar.
de uma forma muito sutil, mas está ali, embutida. Então, trabalhar esse campo é muito saudável para a empresa também. Mas você dá aula sobre essa técnica, você dá cursos dessa técnica? Não, dessa ainda não, porque é muito recente, né? Isso aconteceu há pouco tempo, né? Eu pretendo fazer isso. É meio trabalhoso, mas eu pretendo, né? Mas como essa técnica é um conjunto, assim, você bem disse que você utiliza algumas ferramentas que são extra do ajustamento sistêmico que você fez, da constelação familiar que você teve você teve o curso e tudo mais. Então você usa apometria, a teriatria, você usa uma série de bagagens, uma série de técnicas que você foi atrás, são técnicas, né? Mas para a pessoa aprender, quando você for dar esse curso, o ajustamento sistêmico, vai ter também que dar uma pincelada em reiki, uma pincelada em apometria, uma pincelada em teriatria? Pelo menos na apometria, sim, né? E assim, está previsto para o ano que vem, provavelmente, porque a apometria, ela foi trazida para cá pela Karina Greco, né? Vocês inclusive ela vem para cá, ela vem pro Reconnect. E a partir do ano que vem, nós vamos começar a ter aulas para darmos curso de apometria quântica, que até então ninguém dava, né? Tem muitos trabalhos de apometria aí, mas não apometria quântica. Então, a partir daí fica mais fácil até eu introduzir esse trabalho, né, dentro do ajustamento sistêmico também. Bem legal. Mas você ainda atende com reiki, com apometria? Atendo. São várias técnicas, né? Depende do que a pessoa chega precisando. Quando a pessoa chega para poder conversar com você, você define que técnica seria mais interessante. A técnica que eu mais uso, porque eu não conheço técnica mais eficiente na minha busca, é a apometria quântica. Né? A gente pode fazer várias situações ali, muitas. Então, eu já conversei com você, eu sou meio reticente com essa palavra, com esse uso exacerbado da palavra quântica ultimamente, né? É porque tudo é quântico, né, Bernardo? Então, nós somos pessoas quânticas vivendo no mundo quântico. Deu uma banalizada. Eu sou coach quântico de air fryer. Eu faço receita de air fryer. Sério, eu passo receitas maravilhosas de air fryer, que eu aprendi sofrendo. Quanticamente. Não, porque o air fryer é quântico, né? O air fryer é quântico. Não, mas NASA, claro que isso é uma brincadeira, né? Mas realmente a gente nota nas redes sociais, né? Um uso meio banalizado, exacerbado aí da palavra quântica. Então, na verdade, você está falando uma coisa que é básica. O corpo é quântico, tudo é quântico, né? A história da apometria é quântica porque, né, há 20 e poucos anos atrás... não se ouvia falar em quântico, né? 20 anos atrás. Então, assim, há mais de 20 anos atrás, existe a apometria tradicional, que é feita basicamente em centro espírita, que veio pelo Dr. Lacerda e tal, que precisa de médiums que estejam ali disponíveis para se transportarem, se desdobrarem para outras realidades paralelas para trazer o problema, para resolver o problema. Na apometria quântica, é quântica porque eu não preciso ser médium, eu não preciso desse conhecimento de, por exemplo, ir doutrinar um espírito, que acontece no centro espírita. Eu vou dar comandos. Já aconteceu no ajustamento sistêmico baixar o santo? Já? Várias vezes. E pode, não tem problema. Pode, porque se trata como uma manifestação normal. Não estamos ali para doutrinar nada. E muitas vezes são manifestações da própria pessoa. Sim. Nem sempre é uma manifestação. Mas você falou das pessoas que são assistentes, como é que você chama? Representantes. É possível dizer que há representantes já de outro nível espiritual lá também trabalhando com você? Com certeza. Quando você abre um campo, né, um campo mórfico, já diz um xamã, né, amigo nosso, que a gente abre vários portais. Que inclusive vai estar aqui também. Gerardo Mesquita. Inclusive vai estar aqui também, a gente chama todo mundo. Karina Greco, em outubro. Gerardo Mesquita diz, também em outubro. Né, que na constelação, ou qualquer um desses trabalhos sistêmicos, abrem-se campos, mesmo portais, que a gente não sabe o que tem ali, né? O que a gente vai trabalhar, o que a gente vai enfrentar ali. É preciso ter cuidado, é preciso saber sustentar um campo. Esse é uma questão delicada para esse trabalho. Então, não é todo mundo que consegue sustentar o campo mesmo. Entendi. Eu fui assistir um ajustamento sistêmico teu, Messi, e eu gostei muito do que vi, fiquei particularmente impressionado com o desenrolar.
né, da história. E uma coisa que eu percebi nessa em específico foi que as pessoas escolhidas aleatoriamente pela pessoa que estava sendo constelada para representar uma situação, coincidentemente, eram situações que os representantes estavam vivendo na sua vida particular. Isso é costume acontecer? Isso é uma coisa muito interessante, porque eu vou, naquele momento, atrair para mim, né, que é o campo também, aquela situação que eu preciso ver, que eu preciso pelo menos olhar. Tipo ressonância então, mesmo, né? Ressonância magnética total mesmo. Ressonância. Então é muito comum os representantes dizerem, nem faço ajustamento, porque o que eu trabalho aqui, eu resolvo as minhas questões de uma forma um pouco paralela, que nem é tão paralela assim. As nossas questões são muito parecidas, né? Sim. Todo mundo sofre de coisas muito parecidas. Então não é difícil ter essa ressonância. E a pessoa representar exatamente a questão que ela precisava tratar é bem interessante e acontece. E não é coincidência, sempre, né? Sempre. Não é coincidência. Aí a gente vai para a religião, né, Roberto? Então, assim, muitas religiões, por exemplo, muitas doutrinas, vamos chamar de doutrina, algumas doutrinas espiritualistas, elas tem até filmes sobre isso, né? A pessoa reencarna para poder trabalhar alguns ajustamentos familiares, algumas dores, né? E que isso é necessário para a evolução como espírito, né? Nesse caso, o ajustamento sistêmico meio que dá uma burlada nisso. Você adianta a resolução disso, né? Então, como você vê isso? Isso dá uma burlada no destino, no sistema. A pessoa não tem que passar por aquilo para evoluir? Não existe isso, burlar, né? Existe o campo se movimentar. Tô brincando. Para descer. Vou deixar bem claro, né? O campo se movimenta sozinho. Então, o que tem que acontecer, vai acontecer. Eu só vou conduzir para que aconteça de uma forma mais suave e que tenha um fechamento que seja bom para todo mundo. Não que seja curado, mas que as pessoas saiam dali bem. Porque eu tenho um cuidado também. Antes do trabalho e depois eu faço meditações com as pessoas, eu preparo o campo, né? Então, ao sair também eu libero tudo que foi trabalhado, fecho os campos, fecho os portais, digamos assim. Então as pessoas saem bem. Se a pessoa te buscou para resolver esse problema, já é uma necessidade dela. Talvez ela tenha que passar por essa resolução. Exato. Né? As coisas vão acontecer de uma forma muito natural. Né? Eu não posso mudar o destino de ninguém. Ninguém pode, a não ser a própria pessoa, né? Sim. Então a gente só conduz, só cria ferramentas para que aquilo eles sejam afetados de uma forma positiva para a cura, né? Que legal. Perfeito. Então, Messia, quem quiser entrar em contato contigo, liga para onde? Qual é a tua rede social? Deve estar muita gente curioso para conhecer mais um pouquinho da ajustamento no Instagram é Messia Henrique S, né? Messia Henriques. Henriques do verbo enricar. Eu enrico, tu Henrique. Seja. Eu aceito. Eu aceito, eu mereço, eu quero. Mas quando eu mereço, eu quero, do mesmo jeito. Por isso que eu sou rica, né? No Facebook é Messia Henrique e o celular, o WhatsApp é 9929 85 DDD, né? 9967. Messia, eu queria muito agradecer a presença. Eu acho que foi engrandecedor, esclarecedor para muita gente. Muito bacana. Né? Robertão, meu companheiro, muito obrigado. Mais uma vez pela sua presença, obrigado participação. A todo mundo Gostei mais ou menos da sua camisa. O florido, Roberto Leão. O problema é que agora eu vou ter que me superar, né? Eu vou ter que vir mais... Vai. Deixem comigo, aguardem. Gente, esse foi o Reconnect, programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Lembrando que se você perdeu algum pedacinho desse programa ou programas anteriores, você pode assistir novamente no nosso canal no YouTube. Ganhou a canequinha. Não podia falar, todo mundo vai querer. E não tem. Te vira. Então, quem quiser acompanhar a gente, a Messia também no YouTube com esse programa, acompanha o nosso canal, também vai sair aqui embaixo. Nossa rede social, @reconnect.brasil. Em qualquer parte do mundo, você também vai poder ouvir o áudio desse programa e dos outros programas, dos que foram e dos que virão, através do nosso podcast Reconnect ou Reconnectcast, na sua plataforma de streaming preferida. Tá? Gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer alguns apoiadores que, indireto ou indiretamente, fazem parte desse programa também, que é a Finese Colchões, a Finese Estofados, Topázio Colchões, né?
e a Boa Vista Serviços, que nos apoiam culturalmente. Muito obrigado a todo mundo. Nos reconectamos, Roberto? Nos reconectamos. Obrigada. Com muita responsabilidade, Muito muito obrigada. bacana. Foi ótimo. Muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima.